Meu amor, vim aqui na coxinha tomar uma aguinha e decidi te perguntar se você sabe que o seu corpo fala antes de você. A tal da comunicação não verbal. Isso chega a dar um certo medo, né? Tô o tempo todo comunicando, Gabi. Tá, você está o tempo todo comunicando tudo. Eu comecei a tomar consciência disso criança, porque é a minha primeira formação como bailarina, e eu achava que eu não precisava já dar algumas informações para minha mãe, falar algumas coisas, que ela já tinha que se ligar que pelo fato de eu estar sentada assim, ou se eu demonstrasse preguiça, a minha cara, tudo isso, ela já tinha que entender que eu não estava a fim de fazer aquilo ou de ir naquele lugar. Eu já achei que por conta do meu corpo, ela já tinha que entender o que eu estava comunicando. E de fato, mas não é sempre assim. A gente não está acostumado a ser convidado a pensar com o corpo. Com isso, a gente não está acostumado a compreender que a gente fala o tempo todo com o corpo. Uma das coisas que mais perguntam aqui na mentoria, os meus clientes palestrantes, o pessoal da mentoria dos vídeos, mas Gabi, o que eu faço com as minhas mãos? Já me disseram para segurar minha mão, segurar a patinha. E aí você vê aquele bando de gente gravando vídeo como se eu estivesse apresentando um jornal de bancada, ou como se eu estivesse segurando a patinha, apresentando o tempo, a previsão do tempo. Eu brinco que a mulher da previsão do tempo é a única que está presa, com a patinha presa. Mas isso para te dizer que quando você compreende que tudo está comunicando o tempo todo, você começa a se apropriar disso e colocar intenção. Igual você coloca intenção na roupa. A roupa, pijama. Você não vai de pijama na academia, né? Às vezes dá vontade. Mas é isso, você tem uma roupa para cada ocasião. Pelo menos você pensa sobre isso, né? Veste isso, porque estrategicamente você precisa daquela roupa para aquele tipo de prática, de compromisso, enfim. Então a gente deveria também ser convidado a pensar com o corpo. Porque esse corpo está falando o tempo inteirinho. Ou seja, quando você senta numa cadeira para trás, para frente, quando você está interessado, quando você não está interessado. E sabe o que é curioso? A gente precisa, parece que, fazer uma força racional para pensar nisso quando a gente está aqui falando de trabalho. Mas a gente não precisa fazer essa força quando a gente está enamorado. Parece que quando a gente está encantado, apaixonado, seduzindo, naquele processo romântico de sedução, o corpo já fala por si só. Um cabelo mexido, um olhar, uma mão no queixo, um olho, uma sedução. O corpo já faz isso de forma inconsciente, né? Quando a gente está nesse estágio, nesse processo romântico de sedução, mas ele também faz isso fora desse estágio amoroso. Só que aí parece que a gente tem que parar e pensar. Então, toda vez que você tiver sentado, em pé, estrategicamente, se posicionando no seu trabalho, gravando alguma coisa, numa palestra, pensa sobre esse corpo. E mais do que isso, começa a observar a postura do outro, fisicamente. Como ele está colocando as mãos, como ele está sentado, o nível de interesse, o nível de desinteresse. Então, é muito legal a gente começar a pensar e falar e ler a comunicação através do corpo. A tal da presença, a gente vai falar isso em outro episódio aqui, a tal da presença nada mais é do que o seu corpo presente. Se não está no corpo, está ausente. Então precisa estar no corpo e aí ele está presente. Então fica o meu convite aqui nesse papo de hoje para você pensar que o seu corpo fala o tempo inteirinho. E esse foi o nosso papo de hoje na coxinha e eu te espero no nosso próxima semana para a gente trazer mais um tema. Se você tiver alguma sugestão de bate-papo, de tema, uma dificuldade de se comunicar, coloca aqui embaixo nos comentários para a gente continuar essa conversa na semana que vem. Beijo e até no outro dia que a gente esteja aqui esperando na coxinha.